dando início a mais um programa maravilhoso por trás do Jaleco Talk Show. Antes de mais nada, quero agradecer os nossos patrocinadores, Nutrition All, Summer Life e Protein House, a casa mais proteica do planeta, onde você encontra seus suplementos com preço de atacado. E hoje teremos aqui uma convidada super especial, a convidada mais nova que a gente está recebendo aqui no programa. Estou aqui com a minha querida apresentadora, a Bianca Ramalho. Boa noite, pessoal. Hoje a nossa convidada, além de ser a mais nova, ela é nutricionista, tá aí na vida acadêmica também, escrevendo artigos. Então, a nossa conversa também vai ser inspiradora para quem quer entrar nessa parte, nessa carreira acadêmica. E a gente tá aqui com a Chiara Salustre. Muito obrigada pela presença. Seja obrigada, gente. Fico muito feliz de estar aqui. Chiara, você é a convidada mais nova, você tem noção disso? Eu fiquei passada, porque ela com 21 anos, desculpa falar a sua idade, mas é porque realmente serve como inspiração, né, para muitas pessoas que estão iniciando. E ela já tá na segunda pós-graduação, né? Fez Sim. 2 pós-graduações juntas, com 21 anos, eu não tava nem estudando ainda minha nutrição, ela já tá pós-graduada. Já escreveu um artigo, já presta atendimentos, né? Conta aqui pra gente também, Chiara, o que você faz hoje em dia? Como que foi essa questão dos seus artigos? Vamos começar primeiro com os artigos, né? Que eu acho super interessante. Com 21 anos, ela escrever 3 artigos? Foram 2, na verdade, mas eu publiquei em 4 lugares diferentes, na verdade 3, e um deles ainda está em processo. E sobre o que falavam esses artigos? Os 2 que eu publiquei, um foi sobre seletividade alimentar relacionada ao aleitamento materno, eu acho muito legal. E o outro é nutrição comportamental aplicada ao tratamento da obesidade. Mas se você for ver, os dois, eles têm tudo a ver, né? Porque a hora que a gente pensa em seletividade alimentar, acaba ficando ali ou com perfil de desnutrição ou come muito da mesma coisa, o que pode desencadear a obesidade também. Então, apesar de serem linhas diferentes, no final eles acabam se complementando, né, as ideias. Sim. Essa da obesidade realmente foi muito interessante, a questão da comportamental, porque na época eu ainda estava estudando, eu estava na faculdade, eu não entendia muito sobre nutrição comportamental. Mas eu acabei me apaixonando bastante, eu até levei em consideração fazer uma pós, mas em questão de nutrição clínica e estética materno-infantil, eles ganharam mais meu coração. Tem um pedacinho mais. É um cuidado, né? A questão da seletividade, né? Eu atendo muitos pacientes assim também seletivos, é realmente uma dificuldade enorme. O que você prezou? Como que você fez esse estudo? Você avaliou crianças, avaliou artigos? Como que foi feita essa questão do artigo em si, né? Foi uma revisão integrativa, então a gente fui eu, mais uma colega e a professora, a gente fez juntas, eu, a Emily e a Débora, a gente pegou vários artigos, porque a gente começou com uma revisão sistemática. Então a gente foi pegando vários artigos, a gente fez uma tabela direitinho lá e a gente foi tirando cada um deles. A gente tinha começado acho que com 100 e poucos artigos, terminamos com uns 10 artigos, assim. É porque vai aplicando critérios, né? Vai aplicando vários critérios de exclusão, vários critérios de inclusão. No fim, a gente deixou crianças pré-escolares de 2 a 6 anos de idade. A idade foi o principal, que não tinham nenhum tipo de deficiência e também não tinham recebido aleitamento por suplementação alimentar, por exemplo, leite, linho, leite de vaca. E aí, foram os principais critérios, tiveram muitos mais. Sim. Mas os principais, assim, foi isso. E, nossa, a gente demorou bastante, porque é um assunto muito delicado, né? E um assunto relativamente novo, porque na hora que a gente foi pesquisar, não tinham muitos artigos disponíveis pra gente ler sobre isso, sabe? Então, foi, assim, uma coisa bem complicada, mas pelo que eu pesquisei um pouco, nós somos uma das pioneiras, há pelo menos 5 anos atrás, né, na questão dos artigos recentes, a publicar um artigo que realmente fale sobre a seletividade alimentar e a questão do aleitamento materno, sobre essa relação. Legal. Então, eu acho isso muito interessante. E mas, essa mesma... Chiara, explica pra gente o que é essa seletividade alimentar, o que é a relação com o aleitamento materno. Então, a gente ainda está no processo de publicar na revista, mas pelo que a gente chegou até agora, a gente viu que existe sim uma relação entre a seletividade alimentar e o aleitamento materno, tipo, existe uma possibilidade, por conta de que quando a criança tem um aleitamento materno até os 6 meses ou mais de vida, ela começa a ter um paladar diferenciado, ela já tem uma idade melhor. Começa por aí. Quando a criança começa a parar com 6 meses o leite, ok,
teoricamente o ideal, o adequado, mas a gente pegou nesse artigo estudos de crianças que paravam antes, de 4, 3 meses, e aí começava já uma alimentação totalmente desregulada, papinha, começava salgadinho, só tinha salgadinho. Coca-Cola na mamadeira, Exatamente. né? Gente, leite com Isso. açúcar e mel é pra infartar no Nutri, né? Mas antigamente faziam. As vós Faziam, ainda hoje em dia fazem faziam, escondido das gente. mães, que a gente sabe. E isso vem também muito do comportamento dos pais também. Exatamente. Porque os pais podem ter esse costume, esse hábito, às vezes nem percebem e passam para as crianças. E às vezes você sabe que é saudável, mas a questão também que eu via nos artigos, que é muito interessante, é que assim, as crianças eram de 2 a 6 anos. Então, por exemplo, a criança tá lá chorando porque quer comer uma bolacha, eu não quero que me enche o saco, que, vou dar a bolacha pra ela ficar Resolver o quieta problema logo. ali, né? Uma praticidade. Não me enche o saco, toma uma bolacha, né? Teve um paciente uma vez que eu peguei há muito tempo atrás, quando eu era estagiária ainda, que eu lembro que ele comia miojo e dava pro filho dele miojo assim, direto, de janta. E aí eu perguntei, nossa, mas por que? Faz tão mal? Aí essa pessoa me contou, não, mas é pela praticidade. Eu coloco um brócolis, colocava um tomatinho em cima e falava, pronto, vira macarrão, qual que é a diferença? Né? Gente, mas eu falo que assim, até a falta de informação, que tem muitos pais que não sabem. Não, na verdade, assim, eu falo, a primeira coisa, você tem um pediatra e uma nutri infantil. Né, principal, porque a pessoa realmente ela é leiga, ela não sabe que pode, não pode. Muitas pessoas não sabem, né? Eu também atendo nessa questão do materno infantil, alguns pacientes, né? E eu noto que muita gente não sabe onde tem o açúcar ou não, que o açúcar é o maior vilão para a seletividade alimentar, né? Até produto, você começar a comer o açúcar, você para, né? Você perde esse paladar para fruta, para legumes, você não tem o paladar. Então o açúcar é o maior vilão. E muita gente não sabe que até na fórmula infantil, para quem não amamenta, tem o açúcar, só que ele vem com outro nome, né? Autodestrina, né? Outros muitos nomes. Porque na verdade o açúcar é um carboidrato, né? É um tipo de carboidrato. Né? Você é mais do que eu. Sabe essa parte fisiológica, né, Bianca? Exatamente. Não, a gente tem, né, um ciclo do açúcar que é da dopamina no cérebro. Então, é um sistema de recompensa. E é por isso que as pessoas vão se viciando. E a gente acaba viciando a criança nisso, né? Imagina você ter que fazer uma introdução alimentar, mas essa criança ela já tá semi-viciada. E os pais acabam errando porque, vou dar uma bolachinha ali maisena. Tem açúcar. E eles falam assim, não dou açúcar pro meu filho de 2 anos e meio. E nem sabe que naquela bolacha ali tem o açúcar já, né? E eu acho que a seletividade, além da amamentação, na gestação, ela também já é super importante, né? Tudo que a gestante consome é importante pro bebê também. Então, eu vejo em alguns pacientes seletivos meus, né? A mãe come só mamão. A criança, normalmente, ela vai comer só mamão. Ela não gosta de outras frutas. Né? É muito louco essa questão de relacionamento, né? De gestação. Vocês estudam também essa questão da gestante? Ou mais a questão da seletividade, nesse caso de 2 anos a 6 anos? Não, ainda não. Nesse caso, só a seletividade. E eu concordo com você. Essa questão da alimentação na gestação, ela é muito importante, assim, muito. E uma coisa que eu acho muito interessante da seletividade é que ela tem cura, ela é possível contornar com certeza. Só que assim, quando começa na infância, a dificuldade triplica, fica muito mais difícil de cuidar, muito, porque vai levando a colaboração ali dos pais também, porque não adianta na consulta você colocar, fazer a brincadeira, tal, prática lúdica, e chega em casa, o pai vai lá, toma bolacha, filho, né? Igual você disse mesmo. Cala a boca ali, né? Fica quieto, tem que trabalhar, né? É muito difícil, né? Mas é muito interessante. Que bom que você vai pra essa área. Acho que você realmente tem tudo a ver com o materno infantil. Vai adorar, porque as crianças são encantadoras. Eu falo assim, às vezes a gente tem dificuldade com os pais, mas as crianças, elas são assim, treináveis, né? Até a questão do cérebro da criança e do adulto, a gente consegue treinar a criança e o adulto também pra mudar totalmente a alimentação. Sim, a questão é, as crianças e os adultos são treináveis, mas quando chega na adolescência, como o pessoal chama aborrecência, se você leva a seletividade até a adolescência, nossa, eu acho que essa é a fase mais difícil com seletividade, porque... Isso na época do fast food, sim, né? Naquela status, né? Os pais, você consegue até... Acho que você consegue até contornar, se você ensinar um pouco, sabe? Como você mostrar que a criança... Da alimentação. O adolescente, ele já acha que ele sabe... Tudo. Eu não queria falar dessa forma, mas você fala, você leva um pensamento. Então, eles vão achar que a verdade deles é a verdade absoluta, e se você falar alguma coisa, eu vou falar ali na internet que isso aí é fake news, ou que confio no Google. O Google é minha nutricionista, então é isso, eu vou fazer o que eu tô continuando fazendo e seguir minha vida. E, gente, não façam isso. E nesse estudo que vocês concluíram, aí você falou, pesquisaram um pouquinho antes dos 4 meses, a gente sabe
que a indicação, inclusive da OMS, é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Mas o que você achou de diferença após 6 meses? Então, assim, se amamenta mais do que os 6 meses, o que muda? Então, normalmente, porque o aleitamento materno, todo mundo, assim, imaginam, pelo menos, que é muito rico em questão de tudo, gente, nutrientes, imunidade. Então, você fica é muito mais propício a criança crescer mais saudável. O sistema neurológico dela também fica melhor, não só imunológico. E em questão da alimentação, a probabilidade dela ter uma seletividade no futuro, dependendo de quanto tempo continuar e também como a introdução alimentar vai ser feita, porque apesar do aleitamento materno ajudar, são vários fatores, ela beneficia muito, assim, eu só consigo ver benefícios, não consigo ver um malefício nisso. Não sei, você... Eu só vejo benefícios, assim, falando até 6 meses é o mínimo. O que eu vejo de dificuldade na questão de seletividade alimentar, né, é mães que querem continuar amamentando, mas não querem dar prioridade para alimentação, querem só amamentar, e aí o filho realmente ele fica seletivo porque ele não foi apresentado para legumes, frutas, verduras, não teve esse processo. E aí a mãe chega em consulta e fala, meu filho só toma leite, né? Mas porque você não oferta, né, outras opções também a essa criança. Né? E essa questão de ofertar, quando a gente fala de seletividade, tem toda essa questão também da textura, da fruta, de como que ela é ofertada. Então, isso vocês chegaram também a ver alguma relação dessa oferta, da textura, do tamanho, de como que faz a introdução? A BLW, sim, né? Que tem vários tipos de introdução. Era exatamente essa que eu ia comentar. Eu gosto muito da BLW, como a gente vive com crianças um pouco mais velhas, de 2 a 6 anos, a gente acha muito interessante a BLW. A questão de você pegar o alimento natural, assim, da criança ver, de poder sentir o cheiro, porque faz bagunça. Isso é uma coisa que os pais não gostam e que, vai acontecer. É um processo também, né? Que não é demorado. Eu falo que no máximo 2 semanas, 3, todo mundo, às vezes as pessoas elas não fazem, achando que demora 6, 7 meses. É rápido, né? É uma bagunça momentânea, pontual e é rápida, né? E outra, bebê, independentemente se você vai dar uma boca de colher ou não, sempre vai ter uma bagunça. A criança vai colocar a mãozinha ali no prato, vai bagunçar. Qual a diferença de ter uma bagunça saudável e uma bagunça não saudável? Eu prefiro ter a bagunça saudável, né? E a criança vai pegar, ela vai cheirar, ela vai olhar. É assim, muito legal. E é muito bonitinho também, os bebês colocando, assim, é muito fofo. E eles estão realmente conhecendo o alimento. Aquela bagunça, eles conhecendo. E eles vão gostar mais daquele alimento do que se for tudo triturado, misturado com um monte de coisa, uma papinha com uma cor só. Fica até meio nojento. Nossa, você me lembrou uma coisa, Kiara. Eu tenho um filhinho de 4 anos. E eu lembro que eu separava bonitinho na introdução alimentar ali, né? Mandioca, não sei o que, lá. Quando eu chegava em casa, voltei a trabalhar com 2 meses. E minha casa era próxima, né? Quando eu voltava pra casa, a babá do meu filho misturou tudo e dava na... Eu falei, se fosse pra fazer isso, eu tinha feito uma sopa, pelo amor de Deus. Nutricionista enlouquecendo, né? Nossa. Porque realmente é importante você separar cada alimento, cor, pra não acontecer isso da seletividade alimentar. Saber o sabor de cada coisa, né? Eu tinha a mania sempre de sentar e explicar, isso é uma mandioca, isso é uma vagem. E morder também, porque às vezes a criança, a primeira coisa que ela vai fazer é pegar o alimento e brincar. É o que ela sabe fazer. Então você tem que ensinar que é pra pôr na boca, é pra mastigar. Que delícia, sempre tá elogiando, né? E que eu vejo que os pais fazem o quê? Não comem legumes e quer que a criança coma. Aí não coma, começa a ameaçar, começa a ter aquela questão de comportamento, gente, né? Eu acho engraçado a questão do aroma também, né? Porque os alimentos que são saudáveis, a gente que tá acostumado muito hoje em dia com o alimento industrializado, que tem aqueles cheiros, forte, muito característicos, né? A questão da BLW com os alimentos que são naturais ali mesmo, a gente pensa, não deve ter cheiro nenhum. Assim, tem se você... Mas os bebês, eles vão sentir o cheiro, porque sabor, na teoria, espero que seja assim, é a única coisa que eles conhecem, né? Na teoria. Se não for, esperamos. Eu era louca que assim, alguém pegava meu filho, eu já ia atrás. E assim, parece que por ser nutricionista é pior ainda, porque as pessoas elas desafiam, sabe? Pegavam meu filho com 3 meses, levavam pra cozinha, Danoninho, não sei o que lá. Então eu ia atrás, igual o meu filho saiu de perto de mim, a mãe tava atrás. Porque as pessoas realmente fazem isso, talvez por maldade ou sem a maldade, mas acho que, não, ele tá com vontade. Porque se ela não sente a vontade, se ela não conhece, não é, Kiara? Você sente isso também? Sim, é que eu acredito que os alimentos que são voltados para o público infantil, que são bem industrializados, eles são bem bonitinhos, bem coloridos, tem um desenho, não sei o quê. A criança não é que ela tá com vontade, ela vai olhar aquela imagem e ela vai ficar, nossa, fofinho, tipo, o que é isso? É curiosidade, não é vontade, não é, nossa, quero muito comer. Como é que você vai ter vontade de uma coisa que você nunca experimentou? Nunca experimentou, exatamente. Muito polêmico. Tá ótimo o nosso papo. A gente vai pro intervalo rapidinho e já voltamos com a Kiara.
Que adorei esse assunto, gente. Ai, Tem eu muito amei assunto também. ainda pra gente conversar. Até já. Cuidar bem de mim e estar saudável é um hábito que começa logo cedo. O meu dia só começa depois de um bom café da manhã e um Morning All para fortalecer a imunidade, regular a função intestinal para começar o dia com o pé direito. Não posso me esquecer de me manter ativa e saudável, e praticar exercícios físicos é fundamental. O Power All é o suplemento que une os ativos mais eficazes e potentes para me ajudar a alcançar a máxima performance nos treinos intensos. E o dia está só começando. Antes mesmo de chegar no trabalho, já sei que vou precisar dar o melhor de mim. E o NeuroAll me ajuda a ter mais foco e concentração para eu entregar todas as minhas tarefas e estar sempre atenta nas reuniões. Quando a noite chega, é o momento de relaxar e me preparar para o dia seguinte. Com Relax All, eu melhoro a qualidade do meu sono, regulo o estresse e a ansiedade e muitos outros benefícios para ter uma noite muito mais tranquila. Com a Nutrition All o tempo todo ao meu lado, fica muito mais fácil dar conta de tudo. Protein House, a casa mais proteica do planeta. Na Protein House você encontra diversas variedades de suplementos e vitaminas. Agora no ABC Paulista, situada na cidade de Santo André, no bairro Valparaíso, na Avenida Atlântica, número 304. Preços de atacado, com grande variedade de produtos. Voltamos aqui com Por Trás do Jaleco, com a nossa novíssima convidada Kiara, que tá super interessante o nosso papo, né, Bi? Exatamente. A gente tava conversando aqui no intervalo que a Kiara também ganhou um prêmio da ONU. Conta um pouquinho pra gente como que foi. Então, foi muito interessante esse prêmio, foi uma coisa assim, eu fiquei maravilhada, porque eu fui uma das pessoas mais novas a ganhar esse prêmio, e eu fiz um ano de formada recentemente. Foi o prêmio de melhor nutricionista clínica de São Paulo. Parabéns, Ai, que legal, obrigada. que orgulho, né? Né? Pra gente como Nutri, principalmente. Foi através de uma votação por conta dos Objetivos Sustentáveis da ONU, Desenvolvimento, de 2023. No caso, eles avaliaram através de... Eu me inscrevi, diversos artigos, diversos cursos, o que você fez. Eu contei que eu entrei em 12º lugar na São Camilo, eu fui contando todas as minhas aquisições, que não são muitas, mas eu acredito que foram suficientes para ganhar o prêmio. E um dos artigos que eu comentei anteriormente, de nutrição comportamental aplicada à obesidade, eu publiquei nos Estados Unidos também. Acredito que esse foi um dos maiores motivos que me impulsionou e levou a ganhar o prêmio. E eu tô realmente muito feliz. Quando a gente pensa, hoje a gente sabe que obesidade é a doença que mais mata no mundo, justamente porque ela traz várias outras comorbidades, né? Então a gente fala que a pessoa morreu de quê? De obesidade? Não, mas de insuficiência cardíaca, de doenças cardiovasculares e assim por diante. Então é um tema muito relevante para o mundo inteiro. Então, o que foi, assim, o objetivo desse seu trabalho? O que você quis mostrar ou investigar a partir dele? Então, o que a gente quis mostrar era como a nutrição comportamental, a parte de terapia comportamental, da questão, uma coisa que todo mundo faz hoje em dia e é totalmente errado, é você, por exemplo, assistir TV comendo, você ter algum eletrônico, alguma tela lá, porque quando você tem o estímulo de outra coisa, você não presta atenção na comida, porque o negócio é isso, é você sentar na mesa, você atenção na comida, focando sem nenhuma distração e conseguir ter uma experiência melhor. Você consegue realmente sentir a mastigação, faz a diferença, o modo que você engole, o que você bebe, se você bebe alguma coisa, se você não bebe. E levantando uma pauta até um pouco polêmica, o pessoal fala bastante questão de... Hoje em dia, várias blogueiras, né? Se fala bastante de obesidade. E tem muita gente, pelo que eu estou vendo na internet, que fala que a obesidade é uma escolha e que, assim, eu falo bastante de autoaceitação, né? Eu acredito que a gente tem que se amar do jeito que a gente é mesmo. A autoaceitação é incrível. A gente tem realmente que olhar no espelho e falar, nossa, eu me amo. Exato, eu me amo. Quando é uma coisa que vai afetar muito a sua saúde, quando é uma coisa extrema, porque, gente, se é acima do peso, tudo bem. Sabe, tudo bem ser um pouco acima do peso, não é uma coisa que vai, uau, se você tá saudável, seus exames de sangue estão bem, se você tá ótimo, faz exercício e come direito, parabéns. Mas se a sua saúde tá, o seu médico, por exemplo, tá falando que tá ruim, eu acho muito interessante a gente correr atrás pra conseguir uma mudança, porque isso não é pros outros, é pra você, é pra sua vida, entendeu? É pra você conseguir ter maior longevidade.
Mas eu acho que é muito interessante esse raciocínio, Kiara. E eu acho que a gente tem, assim, é um cuidado que as pessoas têm que ter, que isso é uma das coisas que eu acho que as pessoas não pescam, né? Se a gente tem uma pessoa obesa, e aí a gente tem várias classificações, às vezes a gente pode ter um exame normal, valores de referência, o que não indica que ela tá saudável, né? Então, essa coisa eu me aceito assim do jeito que eu sou, a gente não pode realmente incentivar, porque a obesidade ela é uma inflamação. Por ela é mais uma que os exames doença, tenham, né? É uma doença, mas que o exame tem um parâmetro ali de realmente colesterol, tal, alguma coisa realmente tá alterada. É porque nem todo médico também pede um check-up geral. Então pede ali um colesterol, tal, tô saudável, né? Mas a obesidade realmente é uma doença. É a tem que ser tratada classificação, como né? uma doença mesmo, A obesidade é uma doença crônica, então não tem Exatamente. como a gente falar que a pessoa está doente, saudável. E aí, o que você encontrou você encontrou outros comportamentos marcantes, além dessa coisa de comer em frente à TV e não prestar atenção? Então, a questão familiar, acredito que é muito importante. É uma coisa muito engraçada, a questão cultural, sabe? Você precisa estar com uma pessoa ao lado, mas isso também vem de religião, vem de onde você mora, onde você vive, como é que é a sua família. Mas, normalmente, a questão da terapia, da comportamental, você tem que estar sempre com um conjunto de pessoas, pelo menos, não comer sozinho, sabe? Porque aí todo mundo come junto, você acaba tendo um contato melhor e maior, não só com a comida, mas com as pessoas também, você cria um vínculo maior. Isso eu vi até na série infantil, que a criança tem um contato muito maior, um vínculo maior com a mãe quando ela tá comendo o que a criança tá comendo. E interrompendo, né, desculpa, é o que eu acho que você entrou esse assunto, só pra puxar um gancho. Acho muito errado a mãe ter que voltar a trabalhar normalmente com 6 meses, que é a fase mais importante que é a introdução alimentar, não é? Eu acho também, mas... Porque aí qualquer outra pessoa vai fazer a introdução e você teve o contato direto com essa criança no nascimento até 6 meses. Aí dá 6 meses, que é a parte mais, né, principal ali da introdução, os pais se separam da criança. Aí tem um momento, né, do jantar, do almoço, mas é a maior dificuldade ali, não é? Sim, infelizmente algumas crianças hoje em dia são mais criadas pelas babás do que pelos avós. Eu acho até melhor do que pelas babás, mais do que pelos pais, né? E assim, é entendível em questão de trabalho, condição material. A gente não sabe a realidade de cada um, mas se a gente pudesse ficar um pouco mais de tempo em casa, sabe? Tanto a criança quanto o adulto, né? Porque hoje em dia a geração do celular, né? Ninguém olha no olho, ninguém conversa sobre o dia. Eu acho que tem que ter uma regra, assim, né? Família, todo mundo jantar junto, né? Igual antigamente fazia, né? Pelo menos na minha época, que você é muito novinha, mas na minha época, assim, não sentou na mesa, é bronca, né? Todo mundo tem que comer juntos, conversar, tem que ter esse momento, porque nos outros momentos tá todo mundo muito atarefado, né? E isso influencia muito nessa questão da obesidade, né? Da carência, da ansiedade. Sim. A minha família ainda mantém essa rotina de domingo, de segunda a sexta. Eu acabo comendo do trabalho, eu não consigo nem ver a minha mãe, mas, de domingo, na casa dos meus avós, a gente sempre se reúne, eu, meus avós, minha tia. Minha mãe às vezes vai, às vezes não, mas a maioria das vezes a gente tá todo mundo junto. É bem legal, faz muita diferença. E todo mundo, a gente come feliz, sabe? Porque é uma comida feita com amor, é um ambiente agradável, a gente tá com quem a gente ama, tudo fica melhor. Eu recomendo muito. Vamos supor que a gente não tenha essa sorte, né? Porque a gente tem muitas pessoas que estão longe da família trabalhando, estudando. E aí existe uma alternativa para que esse momento ele seja mais leve, mais saudável, além de não estar na frente da televisão? Sim. Eu acredito que assim, a companhia é sempre importante, mas se não houver companhia, você pode simplesmente, pelo menos uma coisa que eu mesma já fiz, porque eu costumo comer muito sozinha, é você relaxar, você dar uma respirada, tomar um pouco de água antes, pensar um pouco em relação ao que você está comendo, você olhar o prato, sentir bem o cheiro, sabe? Aprimorar os 5 sentidos, basicamente. Quando você come com os 5 sentidos aprimorados, você consegue ter uma experiência, assim, é muito diferenciada. É uma outra coisa do que você pegar um hambúrguer, por exemplo, e comer de uma vez só. Porque, às vezes, até mesmo quando você está conversando com uma pessoa, quando você está com a família, esse ambiente do prato é bom. Mas se você está, por exemplo, com um amigo na rua e está comendo e vocês estão conversando sobre um assunto, às vezes você nem percebe o que você está comendo de tão integrado e você está no assunto, que não tem problema também. Mas são coisas que acontecem. E você acaba comendo um pouco mais do que devia ou do que poderia por conta disso. Então é essa atenção, né? É atenção, é comer com atenção. De alimentação. Sim, é você focar ali que aquele momento é para eu comer e eu vou comer.
Não vou Por fazer exemplo, mais nada. Um chocolate, né? Que eu falo assim, a pessoa às vezes, ela tá comendo com tanta rapidez aquilo, que ela só vai sentir no final do né, chocolate todo, ali, do tablete todo, o gosto do doce. Se você colocar na boca, esperar derreter, ter essa paciência igual você falou, né? Não precisa comer tudo, que ele só no primeiro e segundo pedaço você já satisfaz, né? Sim, a mastigação é muito importante, gente. Hoje em dia a pessoa nem mastiga mais, só vai tchuc-tchuc e engole. A mastigação é muito Mas importante. o ritmo de vida também, que nem você falou assim, eu nem consigo almoço no trabalho. Então, às vezes, a pessoa tem 1 hora de almoço. Aí Eu tem faço. que sair pra ir almoçar em algum lugar perto. E aí ela almoça em 20 minutos. Então, a gente também tem um ritmo de vida que não favorece, né? Sim, é questão de adaptar a realidade de cada um. Mas eu acredito que só de você estar com alguém e de você estar prestando atenção e estar sem um eletrônico, independentemente da velocidade, porque realmente isso é de cada estilo de vida. Eu acredito que isso já ajuda, assim, muito, 70% pelo menos. De você Entender prestar que aquele é o atenção. foco, Exato. né? Agora, Sim. a comida, o que você vai fazer pelo seu corpo, né? Sim, sim, aquele é um momento meu de nutrição, de prazer também, obviamente. É um momento seu com a comida. Kiara, você tem pretensão mais pro futuro, né? Pensando como tem 21 anos, tem, né, a vida A toda vida aí toda. pra escolher carreira. Você tem a pretensão de ficar sempre, né, estudando bastante, publicar artigos, pensa muito nessa área clínica e atendimento, tem algo já, né, algum projeto na sua mente passando? O que você vai fazer pro futuro? Tem muitos, na verdade. Eu sempre quis abrir. Quando eu era mais nova, eu queria abrir meu próprio consultório. Hoje em dia, eu quero abrir minha própria empresa de nutrição. Legal. Pra ter vários nutricionistas ali comigo, eu montar um time. Eu sempre quis. Áreas. Se eu pudesse juntar clínica estética e materno infantil, eu quero fazer isso no futuro, entendeu? Pra ajudar Uhum. as mães, as crianças, os adolescentes e talvez até a idade adulta mesmo. Eu acho isso muito interessante. Quero fazer, como eu comentei antes, no mestrado, no doutorado. Eu acho isso muito legal. Em questão de artigo, com essa mesma amiga que eu fiz a de materno infantil, que é a Emily, eu tava pensando em fazer uma de gravidez e alimentação. Mas a gente não tem um tema ainda definido, é só uma ideia que a gente tá. Mas eu quero planejar fazer artigo pro resto da minha vida, porque eu gosto muito. Aí é um atrás do outro. E você tá de parabéns, porque assim, a sua idade, a sua inteligência, sabe, sua pretensão, não é normal, né, pra gente, né, ter um contato inspiradora, prático, né? é inspiradora, Exatamente. gente. Eu fiquei assim, encantada. Parabéns de verdade. Porque eu falo que a nutrição é hoje e é o futuro, né? Sim. E quando você faz com amor, que dá pra ver nos seus olhos, né? Seus olhos brilham, né? Quando fala de nutrição, de gestante, é o que falta hoje em dia. Com muito amor e carinho. Ai, gente, eu quero E muito. continuar escrevendo artigo, pelo amor de Deus, não Sim, para, sim, porque eu a gente vou. não é. Você gosta Você, de ler? né, a Bianca, ela dá aula pra médicos, então o que ela mais é artigo. Não falta aqui no Brasil, Na né? verdade, a gente tem bastante, né, artigos. A gente, na verdade, falta incentivos para isso. Mas é muito importante essa inspiração e a gente ter você aqui, porque hoje a gente vive dancinha do TikTok, né? Ai, sim. Então a gente tem uma outra possibilidade que seria a certa, que é estudar, escrever, contribuir de uma outra forma muito melhor para a sociedade, né? Contribuir, exatamente. Infelizmente nosso programa está chegando ao final. Né? Tá tão gostoso o papo, né? Que ela desenrola assim, né, Bianca? Quero agradecer do fundo do coração. Você é uma pessoa muito doce, muito especial. Continue assim, de Obrigada, verdade. A vocês gente sabe que é uma também. pessoa verdadeira. Quer deixar o seu Instagram para as pessoas poderem te acompanhar na rede social? Claro, é @Nutri Kiara Salustri, Kiara SHIARA e Salustri é SALUSTRI. É que meu nome é complicado. Mas o né? pessoal Maravilhosa. vai achar, com certeza. Deixa eu colocar aqui também, né? O QR Code Exatamente. fica mais fácil. E eu queria te presentear com o produto do nosso patrocinador, da Nutritional. Esse é um morning, né? Na verdade é pra você tomar sempre pela manhã. Ele é antioxidante, tem vitamina C, ele tem cúrcuma. E ele é muito utilizado para a questão da imunidade da parte intestinal. Então é um presente aqui da Nutritional Obrigada. para você experimentar e tomar todos os Nossa, dias. amei. Kiara, obrigada, viu? Continue aí sendo inspiração para todos e todas, né? Que a gente ainda tem, além de ter poucas pessoas que hoje querem estudar e produzir, as mulheres ainda são minoria também nessa área. Então, parabéns por tudo e conte sempre com a gente aí. Obrigada pela sua presença, Obrigada viu? a vocês, gente. Vocês também podem contar comigo pra tudo. Eu adorei vocês. Sério, que obrigada linda. mesmo. Ficamos por aqui, até o próximo programa. É uma honra, um prazer sempre estar aqui com vocês. Siga-nos também no Instagram por trás do jaleco.talkshow. Até a próxima!